Olá, pessoal. Bom dia a todos que estão assistindo agora com a gente no domingo às 10 horas. Boa tarde, boa noite para quem assistir depois. É uma alegria muito grande a gente estar na nossa aula de número 22 do Livro dos Médiuns. Marco, seja muito bem-vindo. Atman Namastê. Atman Namastê, deixa eu colocar a minha apresentação. Todos vendo minha tela? Sim, Marco, estamos vendo sim. Está ótimo. Bom dia a todos. Nós estaremos hoje numa aula extra para falar sobre um assunto que poucas vezes é comentado nos centros espíritas, tá? Nós vamos falar da transcomunicação instrumental e vamos falar sobre chips e implantes eletrônicos, tá? Dentro da estrutura do ser humano. Então, essa é a nossa aula 22. Então, a primeira coisa que nós vamos começar a falar é sobre transcomunicação instrumental. Marco, o que é isso? O que é transcomunicação instrumental? A chamada TCI é uma prática que busca a comunicação com espíritos desencarnados ou seres extraterrestres através de equipamentos eletrônicos, como rádios, televisores, gravadores, computadores e por aí vai. É um campo de estudo que visa a validação técnica do contato com o mundo espiritual ou seres de outros mundos, utilizando a tecnologia como mediadora, ok? Qual a importância e os objetivos da TCI? A TCI busca fornecer evidências e validação científica para o contato com o mundo espiritual, desafiando as limitações da visão materialista da realidade. Ela também busca oferecer conforto e esperança para aqueles que perderam entes queridos, fornecendo uma forma de comunicação e interação com aqueles que já partiram. É bom, quando a gente fala sobre isso, por exemplo, no livro Cartas de uma Morta, da mãe do Chico Xavier, ela narra a comunicação através de, como se fossem televisores, entre o mundo, né, dos encarnados com o mundo dos desencarnados. Então, vamos dizer, imagine que uma pessoa perdeu um ente querido, ela vai lá no televisor ou no computador e consegue acessar e eles conversam, tá? Então, é uma coisa bastante interessante. A prática também pode contribuir para o estudo do fenômeno da morte e da sobrevivência da consciência após a morte, abrindo novas perspectivas sobre a natureza dessa realidade. Tá? Então, poucas vezes nós falamos disso em centros espíritas, então eu achei importante trazer isso para vocês, ok? A recomendação, se você quiser, depois que você assistir essa parte da aula, Marco, eu queria saber mais sobre isso. Eu recomendo esse livro da Sônia Rinaldi, que é talvez a maior pesquisadora em todas as épocas sobre transcomunicação instrumental. Você não vai encontrar esse livro para vender zero, tá? 0 quilômetro. Você vai ter que buscar lá na estante virtual, porque é um livro que já foi esgotado e não foi reeditado, ok? Vamos ver uma coisa interessante. Por ocasião do 2º Congresso Internacional de Transcomunicação Instrumental, que foi realizado em São Paulo, Chico Xavier, então patrono do evento, proferiu uma saudação que segue, que eu botei aqui embaixo, emitindo seu precioso parecer sobre a transcomunicação instrumental. Então vamos ver o que Chico falou na abertura desse evento. Senhoras e senhores, os espíritas do Brasil construíram casas destinadas ao amparo e ao socorro dos companheiros infelizes da comunidade humana, segregados nos infortúnios e nos desalentos, vítimas de vícios e da ignorância, mantendo inúmeras escolas para a reeducação dos infelizes. Instituições que sustentaram e sustentam até hoje, com os próprios recursos, em diversos setores da vida nacional. Isto, porém, não basta.
as nossas necessidades comunitárias, quer dizer, a comunidade espírita. Precisamos de lentes novas para examinar os problemas e recolhemos da Europa e de outras regiões de vanguarda contribuição de valores científicos que nos são indispensáveis e entre as quais encontramos a transcomunicação instrumental. Quando ele fala região de vanguarda, eu diria que a Rússia é bem avançada nesse processo de conseguir contato, né, com seres extraterrestres e com espíritos em outra dimensão. Com vasta área de observações valiosas, área em que militam numerosos cientistas habituados a transmitir-nos conhecimentos e experiências incontestes da vida além da matéria, como demonstrando que a morte é apenas em nossas próprias almas, a transferência para outros níveis de existência nos quais reconhecemos a realidade de nós mesmos. Eis aí a razão desse nosso evento. Então, isso foi proferido pelo Chico Xavier na abertura desse congresso internacional, que foi o segundo congresso de transcomunicação instrumental, que foi realizado aqui em São Paulo, ok? Então, fica a dica aqui. Se quiser saber mais sobre o assunto, eu recomendo esse livro da Sônia Rinaldi, que talvez seja a maior pesquisadora sobre esse assunto. Eu acho importante a gente também verificar, além daquela fala de Chico, uma fala de Chico no programa Pinga Fogo, em 1972, tá? Onde ele deixa claro que a transcomunicação poderá, sim, chegar ao nosso mundo, né, ao nosso planeta Terra, se houver merecimento, tá certo? Então, aqui está exatamente o link, né, para quem depois quiser ver mais detalhes, mas eu vou colocar aqui o vídeo para vocês assistirem. Ele é um vídeo rápido de aproximadamente 3 minutos. Vamos lá, então. Muito bem. Doutor Arlindo Guimarães Andrade, é a próxima pergunta. Chico Xavier. Os cientistas europeus, como o Dr. Konstantin Raudiva, estão logrando obter, por processos eletrônicos, comunicações verbais com seres inteligentes de um outro mundo. Suspeita-se que tal mundo seja aquele habitado pelos que já viveram aqui e estão desencarnados. Pedimos a gentileza de nos informar se realmente já se está conseguindo a intercomunicação eletrônica entre os vivos e os desencarnados. Em caso afirmativo, perguntamos também se futuramente irá a humanidade conseguir ver os desencarnados usando aparelhos eletrônicos, como, por exemplo, uma câmara espiritoscópica. Sempre nos informa que cabe a nós todos formular os nossos desejos votos para que a ciência no mundo atinja essa realização. Até agora, o problema da comunicação entre os vivos no plano físico e os vivos além da Terra tem se verificado através de processos mediúnicos com o emprego da própria criatura humana na condição de veículo mediúnico. Mas esperemos que coletivamente sejamos merecedores de uma realização tão alta, porque quando nos espraiar a convicção da imortalidade da alma, sem um concurso deficiente de criaturas humanas, como eu mesmo, que tenho tido a tarefa de entrar em comunicação com amigos desencarnados absolutamente com um profundo benefício de minha parte. Quando nós chegarmos a essa condição de conquistarmos
esse processo de comunicação com fatores da ciência, naturalmente que a sobrevivência do espírito trará um novo sentido à civilização cristã no mundo, compreendendo-se que o nosso divino mestre nos deu a lição da imortalidade na sua própria ressurreição. No série 71, o penúltimo deste ano, apresentando o médium Chico Xavier. Então, repara, Chico Xavier deixou claro, respondendo à pergunta de Hernani Guimarães, que é outro brilhante médium do mundo espírita, tá? Que se houver, sim, merecimento, nós chegaremos lá. E detalhe, ele fala isso há mais de 50 anos atrás. Então, a gente vai ver que o Brasil pouco fez em pesquisas para, vamos dizer assim, alimentar esse processo de comunicação com o mundo espiritual, né? Ele deixa claro, né, o Chico, que a comunicação sempre é através de médiuns. Porém, é muito mais fácil para um espírito se comunicar por meios eletromagnéticos, é o caso, por exemplo, de um computador, do que pelo médium, sabia? Então, é uma coisa que eu acredito que, até a gente adentrar ao mundo de regeneração, né, terminando esse nosso mundo de expiações e provas, isso deve acontecer aí por volta de 2057, segundo o próprio Chico, né, e confirmado por Divaldo e outros. Então, acredito que nessa época nós já conseguiremos fazer a chamada transcomunicação instrumental. Então, fica a dica aí. Quem quiser saber mais sobre o assunto, a metodologia, tal, você deve adquirir o livro da Sônia Rinaldi, que talvez seja a maior pesquisadora nessa área para nós espíritas, ok? Então, agora vamos falar de outro assunto que também é muito pouco falado nas casas espíritas. Nós vamos falar de chips e implantes eletrônicos no corpo sutil de uma pessoa, tá? Isso trata-se de uma obsessão complexa. Tem as obsessões simples e as obsessões complexas. Então, as obsessões complexas são processos de ataques mais elaborados em práticas contínuas e permanentes, onde a entidade que quer produzir o mal a alguém faz pactos com o especialista, que são os phantoms, que são chamados de magos negros, e os djinns, que são os técnicos. Repara, por que eu fiz questão de chamar a atenção? Porque os magos negros, ou phantoms, eles não se dão o trabalho de fazer esse processo de implante. Eles delegam essa função aos djinns, que são técnicos especializados no umbral profundo, para fazer isso. Ou seja, nas obsessões complexas, existe a ação da magia negra, implantes de dispositivos extrafísicos, produção de condensadores, uso de campos de força dissociativo ou magnético, enfraquecendo e dividindo ou obstruindo a inoculação de fluidos benéficos de refazimento da vítima. No contexto desses ataques de obsessão complexa, identificamos 3 formas, tá? Síndrome dos aparelhos parasitas, a goécia e a arquepadia. Nós vamos explicar cada um deles, ok? Para você poderia, vamos dizer assim, me perguntar, Marco, isso é identificado, por exemplo, numa palestra pública onde vai haver um passe? Não. O passe tem o objetivo de harmonização daquele que está, né, assistindo a palestra. Então, isso é tratado especificamente no tratamento de obsessões e, particularmente, com muita eficácia pela apometria. Tá certo? Então, vamos ver, então, a síndrome dos aparelhos parasitas, que é a primeira forma de obsessão complexa. É um conjunto de sinais ou sintomas decorrentes de implantes
extrafísicos, elaborados por phantoms, que são magos negros, e colocados no perispírito da vítima, técnicos especializados, ou seja, como eu falei a vocês, quem faz a ação de implante são os Djinns, que são esses espíritos trevosos que atendem aos comandos dos magos negros. Esses implantes normalmente são inseridos durante o sono da vítima nos seguintes locais: talos energéticos dos chakras, nadis, principalmente na entrada do sushuma, ou seja, logo abaixo do bulbo, né, onde inicia o sushuma. Então, ali ele, né, é colocado exatamente abaixo desse tronco encefálico, ou no final do sushuma, ou seja, lá no assoalho pélvico, próximo, né, ao chakra da base. Isso obstrui o fluxo energético de subida do Ida e Pingala, que sobe serpenteando, né, como se fosse a serpente do caduceu, que é o símbolo da medicina. Então, ou ainda na contraparte de algum órgão vital, exemplo, o fígado, o baço, tá? Ou no sistema nervoso do dupletério da vítima. Então, repara, esse tipo de trabalho feito pelos magos negros, por muitas vezes, não sofre a interferência do, vamos dizer assim, do mentor da vítima ou da espiritualidade superior. Marco, por que os espíritos superiores deixam isso acontecer? Por muitas vezes é uma prova, por muitas vezes é um acerto de contas, ou seja, depuração de karma, tá? Então, por muitas vezes, os espíritos superiores não interferem nisso, tá? Então, cabe ao nosso mundo, ou seja, aos médiuns, identificar isso. Marco, é qualquer médium ou todos os médios podem identificar isso? Não. Não são todos os médios que são treinados para identificar um tipo de implante extrafísico. Normalmente, na cura prânica, eu sou curador prânico também, quando a gente faz a identificação dos chakras e a gente verifica que tem algum ruído estranho, diferente vamos dizer assim, da inserção e jogada para fora, né, da energia que flui pelos chakras, ele faz um pequeno barulho que acaba fazendo uma espécie de ressonância, como se fosse uma sirene bem baixa no ouvido do médium. Tá? Mas isso tem que ser treinado. Então, o médium normalmente treina, né, captar isso pela palma de sua mão. Isso na cura prânica nós treinamos muito isso, e ele acaba tendo uma ressonância, né, pelo seu sistema nervoso e pelo fluxo de continuidade do fluido pelos chakras, ele acaba chegando no seu ouvido e você ouve levemente como se fosse uma sirene. Então, ali você sabe que tem alguma coisa errada. Tá? Normalmente, a cura prânica ensina a retirar esses implantes extrafísicos, seja um chip, tá? Então a pessoa vai lá com muito cuidado, né? E consegue retirar e jogar do lado do curador prânico, sempre tem uma bacia com água e sal. Então, normalmente, a gente retira e joga ali, tá certo? Então, isso é como o curador prânico trabalha. Marco, eu não sou curador prânico, eu trabalho no centro espírita e eu trabalho na desobsessão. Como é que eu poderia fazer isso? Com o auxílio da espiritualidade superior, quando você detecta, você pede que os espíritos superiores possam queimar aquele implante através das salamandras. Tá? Então, o mentalismo do médium é muito importante para a extinção do aparelho parasita, tá certo? Então, por muitas vezes, o médium identifica, mas às vezes ele não tem a técnica, porque existe uma técnica para retirada, ou ele mesmo queimar o próprio implante através das salamandras, né? E ele faz essa indução pelas mãos. Se ele não souber fazer isso, ele pode, né, mentalmente requisitar a espiritualidade que está assistindo ao trabalho para fazer essa queima utilizando as salamandras.
Na apometria, tá, isso é muito simples de ser feito, por quê? Porque normalmente a pessoa que trabalha na apometria já foi treinado para isso também, tá certo? Então, na apometria fica muito mais fácil de nós conseguirmos verificar a inserção desse implante e acabar, vamos dizer assim, não só retirando, mas anulando todo e qualquer tipo de efeito que ele poderia causar, ok? Então fica a dica aí da primeira forma, que é a síndrome do aparelho parasita. A segunda forma são chips e implantes eletrônicos. São temas que podemos observar em várias mensagens ensinadas atualmente pelos espíritos comprometidos em nos alertar, educar e instruir como a tecnologia vem influenciando a relação entre encarnados e desencarnados. Exemplo, tá? Livros, Legião, tá? É um livro que traz informações sobre isso. Senhores da Escuridão, tá? É outro livro que traz, tá? Todos dois pelo espírito Ângelo Inácio, que foi psicografado pelo Robson Pinheiro. Muitos centros espíritas, e principalmente aqueles centros bem radicais, que eu chamo dos espíritas de carteirinha, não admitem a literatura, né, originada do Robson Pinheiro, tá? O que é um tremendo desperdício e um desserviço, porque o Robson Pinheiro traz muitas informações importantes, principalmente para quem trabalha em processos desobsessivos, ok? Então fica a dica aí da segunda forma, que são chips e implantes. Marcos, chip é como se fosse um chip mesmo, tá? E esses implantes eletrônicos, às vezes eles são redondinhos e eles são colocados em locais que normalmente o Dinitz, né, que é o técnico, procura esconder, tá? Mas quase sempre quem é treinado para isso, quando você passa a mão ali naquela região, você verifica. Marcos, se eu não estiver passando a mão no Sushumna, só estiver, né, fazendo a limpeza do chakra, como é que eu percebo? Normalmente, o padrão vibracional do chakra, ele tem um padrão, vamos dizer assim, parecido. Ele parece que formiga a sua mão, tá? Aquilo é a densidade do chakra quando o chakra está sujo. Quando, além de estar sujo lá na raiz do chakra, né, que é colocado pelo Sushumna, porque o Sushumna alimenta todos os talos energéticos, ou seja, todas as raízes dos chakras. Normalmente, quando a pessoa está passando a mão, tá, além de formigar, você sente alguma coisa como se fosse um pulsar, como se estivesse pulsando. Então, os médios melhor preparados são atentos a isso, e quando eles sentem esse pulsar na mão, eles verificam que ali pode, sim, ter algum implante eletrônico, tá certo? Então, essas são as formas de identificar. E a outra forma, tá, que a gente poderia falar, né? Um é o chip, o outro é o implante eletrônico, são as outras formas, né? Porém, não nos deixemos iludir da mesma forma que as egrégoras do mal vêm se utilizando desta tecnologia. As Pleiades do Cristo vêm anulando e se antecipando no combate à ação equivocada de irmãos tão inteligentes, mas ainda muito desprovidos de moralidade, fraternidade e caridade. Ou seja, a espiritualidade superior está atenta a isso, tá? Só que nem sempre ela interfere, porque por muitas vezes essa colocação de implante ou de chip é um processo, vamos dizer assim, de teste, uma prova para aquele médium ou para aquela pessoa, tá certo? A forma de evitar se tornar alvo de inserção de chips é manter a nossa vibração em alta frequência, né? Como diria nosso querido André Luiz, você é o que você pensa. Dependendo do seu pensamento, você pode afastar completamente a possibilidade, né, de aproximação ou de ação
das Pleiades, vamos dizer assim, do umbral, de fazer isso com você. Porém, muita gente acaba sofrendo esse processo durante o desdobramento, durante o sono. Então, é sempre interessante, quando você for dormir, fazer a sua prece é pedir ao seu mentor que o leve para um local de trabalho, tratamento ou estudo. Isso é fundamental. Todos os encarnados deveriam colocar isso como obrigatoriedade antes de desdobrar. Por quê? Porque se o mentor estiver, vamos dizer, junto a você, dificilmente esse ataque das Pleiades do umbral vão conseguir agir. Tá? Então, eles pegam exatamente aqueles desprovidos da atenção, intenção, vontade de desdobrar bem. Aqueles que dormem sem fazer a sua prece. Aqueles que, estou muito cansado, não deu tempo. Tá? Isso não pode acontecer, porque você pode se tornar vítima. Ok? Na realidade, nós já sabemos como vai terminar. O bem vai imperar. Mas os benfeitores contam com o agir de nossa parte, despertar de consciência, se instruir, amar, orar e vigiar. Principalmente, orar e vigiar. A oração, a prece, tem um poder muito grande. E quando você vigia não só suas atitudes, mas principalmente os seus pensamentos. Então, essas são as formas de evitar esse tipo de transtorno, que se torna um transtorno na vida das pessoas. Por quê? Porque o chip ou o implante eletrônico, o que seja, ele vai minando a capacidade de absorção de fluido vital e vai minando exatamente essas boas energias. Então, a pessoa começa a se sentir indisposto, começa a ter dor de cabeça, começa a sentir dor na coluna, e começa exatamente um processo que vai desvitalizando aquela pessoa, tá certo? Então, por isso que é sempre bom, além de, antes de dormir, fazer a sua prece, você, ao acordar, e for tomar banho no chuveiro, fazer outra prece e pedir para que aquela corrente de água, através dos elementais da água, possam retirar toda e qualquer energia mal qualificada, mórbida ou estagnada que você tenha contraído durante o seu desdobramento. Tá? Então, isso é uma coisa, vou te dizer que eu faço há muitas décadas. Por quê? Porque eu sei que eu sou muito atacado, né, devido ao trabalho que eu faço já há muitos anos, e eu conheço a forma de desmanchar magia negra, tá? Porque eu não só estudei, mas eu tenho um pouco da lembrança de vidas passadas, onde eu fui, sim, eu tenho que admitir, um mago negro quando estava desdobrado. Tá? E hoje eu faço o bem para tentar anular um pouco daquele mal que eu fiz àquelas pessoas. Né? Muitas daqueles que eu trato foram vítimas minhas em vidas passadas. Então fica aí a dica para você que está assistindo aqui a nossa aula. Tais aparelhos são minúsculos, elaborados por ação fluídica e ideoplástica dos Phantoms, que são os magos negros, né? Apresentando-se em formato de chips, transmitido impulsos eletromagnéticos densos e maléficos, ou condensadores, produzido por acúmulo de ectoplasma. Então, aqui, ó, além do implante extrafísico, eles também colocam condensador. E detalhe, para colocar um condensador, não precisa ser muito especializado, não, tá? Então, você pega, às vezes, os Ginits, né? Ou seja, aqueles que agem sob a influência dos Phantoms, né? Que são os magos negros, eles normalmente são endividados com esses magos negros. Por quê? Por que eles se endividaram, Marco? Porque, enquanto estavam encarnados, eles fizeram tratos, vamos dizer, fizeram acordos com um umbral profundo. Tá? Então, é óbvio que chega uma hora em que esses irmãozinhos ainda ignorantes
né, trabalhando no mal, vão cobrar isso. E para produzir um condensador, é só ele produzir um pouco de acúmulo de ectoplasma. Só para te lembrar, quando você inspira, no mesmo ritmo da inspiração, você adquire o prana, tá? Que é o fluido vital. E quando você expira, além de jogar o gás carbônico para fora, tá? Você também, na mesma ressonância, você coloca o ectoplasma para fora. Tá? Então, o que o condensador faz? Ele é uma espécie de retentor, ele retém o ectoplasma, e a retenção do ectoplasma acaba causando exatamente uma dificuldade do fluido vital. E ocorre tudo aquilo que a gente falou. Ok? Tais recursos são programados mentalmente para irradiar as mais diversas perturbações e bloqueios neurológicos, mentais e energéticos, através de ressonâncias vibratórias, produzindo na vítima bloqueios energéticos nas NADs, né, que são os canais por onde passa a energia vital, vampirizações através de roubo de energia, dores indefinidas, limitações funcionais, processos degenerativos, comprometimentos mentais severos e, por vezes, informações sugestivas e subliminares à mente, principalmente para o suicídio, que são colocadas na contraparte do astral do encéfalo. Contraparte é no corpo sutil. Então, você tem o encéfalo, né, que atrás, no corpo humano normal, material, e tem a contraparte astral, que é exatamente o corpo sutil. Então, eles inserem ali, incentivando a determinado vício, suicídio, isolamento social, medos incontroláveis, angústia, entre outras aberrações. Tais aparelhos são identificados por Vitor Ronaldo como magnetofones. Vitor Ronaldo ele tem um livro muito bom sobre essa parte de obsessões e sobre apometria. Ainda existem muitos outros tipos de chips e implantes com funções específicas. Esses aparelhos, entre esses aparelhos parasitas, também são identificados NECs, Núcleo Energético de Consciência, que também são formados por substâncias astrais, né, normalmente o ectoplasma, e foram criadas originalmente para ativações espirituais, que são processos vibratórios codificados, objetivando transmitir impulsos de ajuste nas condições mentais e emocionais do ser humano, proporcionando melhorias na forma de agir, pensar e sentir e se relacionar. Então, da mesma forma que tem o mal, tá, agindo, tem o bem agindo, exatamente colocando esses NECs que acabam, vamos dizer assim, por processos vibracionais, anulando o efeito desses implantes. Porém, tal tecnologia do mundo espiritual foi roubada por trevosos e hoje são utilizados para a produção de malefícios energéticos, vampirizações e criação de morbidades, perturbações mentais e comportamentais nas vítimas-alvo. Então, repara, os NECs foram criados pela espiritualidade superior, né, para facilitar uma pessoa que está, às vezes, com uma polarização de memória no seu campo mental, de vidas passadas, tá? E aquilo causa um certo transtorno. Então, a espiritualidade, o que faz? Ela produz esse NEC, né, que é um núcleo energético de consciência, para melhorar vamos dizer assim, a ambientação fluídica para a melhora do corpo astral e, posteriormente, do corpo físico. Tá? Mas o que aconteceu? O umbral profundo tem pessoas inteligentes, é uma verdadeira guerra. E eles se apropriaram, eles roubaram essa tecnologia e acabaram produzindo chips e começaram a entender a possibilidade de condensadores. Tá? Então, Marco, assunto interessante, eu quero saber mais sobre isso. Eu recomendo esse livro do Bruno Gimenez, chamado Ativações Espirituais, onde ele explica melhor, tá,
com mais detalhes, como os NECs são feitos, né? Já dei aqui para vocês uma espécie de síntese, tá? Mas aqui no livro tem muito mais formas de você entender. Então fica aí a dica para vocês, ok? Outra coisa que vale a pena a gente falar é sobre arquepadia. Marco, o que é arquepadia? Do grego arcaios, que é antigo, e épados, que é magia. Então, é magia antiga. É o resultado projetado mentalmente por um mago negro de imantação fluídica maléfica no corpo astral, ou seja, no corpo espiritual da vítima, em vidas passadas, que pode voltar a ressonar no campo mental da vítima nas próximas encarnações. Então, peraí, vamos explicar isso aí, Marco. Imagina que você, no passado, fez uma vítima, tá? Fez alguma coisa maldosa, né? Essa pessoa desencarnou, e quando ela chegou no mundo astral, ela falou, eu quero me vingar desse cara, tá? E aí ela, né, vamos dizer assim, se sujeita a se tornar quase que escravo de um mago negro em troca daquele mal que aquele mago negro vai produzir com a sua equipe para essa pessoa. Só que essa pessoa desencarna também, tá? Então, ele consegue imantar no corpo mental da vítima, e o corpo mental, vocês sabem que ele é duplo, né? Tem o inferior e o superior. O superior é como se fosse um gravador. E a cada encarnação, ele passa tudo, tanto de vício quanto de virtude, para o mental inferior. Qual é o nosso trabalho? É tirar, é retirar, é desimantar, é despolarizar o que é ruim. Tá? Por isso é que quando nós trabalhamos na apometria, nós falamos com muita propriedade que eu estou despolarizando o estímulo de memória. E quando a gente faz isso, a gente está agindo no campo mental inferior. Porém, se uma pessoa foi imantada fluidicamente no seu corpo mental, primeiro ele imanta o corpo sutil, na hora que a pessoa vai desencarnar, ela recolhe tudo para o mental, né? Principalmente para o mental superior, e depois o que não presta, ela passa para o mental inferior. Então ela reencarna com aquela mazela. Se ela não foi num local de apometria que identificou isso, para despolarizar esse estímulo de memória, se ela simplesmente está frequentando casas espíritas para receber passe, tá? Ela não vai desimantar isso, tá certo? Então, a origem disso foi de vida passada. Porém, como nós sabemos que de uma vida para outra, tudo que foi feito, foi pensado, foi acionado, agido por aquela pessoa encarnada, quando ele vai desencarnar, o corpo mental recolhe aquilo. Recolhe o bem e o mal. Tá? Fica como se fosse uma memória no campo mental, principalmente no mental superior. Quando ele vai reencarnar, o que o mental superior faz? Ele envia, tá, por efeitos eletromagnéticos, para o mental inferior, para que seja o quê? Despolarizado, para que aquilo saia, para que aquela densidade deixe de existir. Tá certo? Então, a pessoa, de uma vida para outra, ela pode trazer esse malefício, sim. Tá certo? Então, esse tipo de malefício que é originado em vidas passadas é o que a gente chama de arquepadia. Tá certo? A arquepadia também inclui a indução eletromagnética projetada por magos negros em metais magnetizáveis, convertendo em imã, a fim de atuar nas próximas vidas, desde que o metal não seja destruído. Então, pessoas que gostam de ir em sebo, por exemplo, eu vi um abajur antigo, eu vou comprar esse abajur, vou botar na minha casa. Muito cuidado, porque você não sabe, né, o que aconteceu, né, há 50, 100 anos atrás, pode ter havido uma indução eletromagnética, né, de um trevoso, e ele transferiu, tá, efeitos maléficos para aquele metal. Puxa, Marco, isso é possível? Isso também faz parte da arquepadia. Tá? E não é só isso.
Apesar de uma das formas de fazer arquepadia é utilizar metais que possam ser imantados com projeções fluídicas maléficas, também existem casos de imantação de outros objetos, como joias, colares, pulseiras, anéis, medalhas e até roupa pessoal. Pessoal, às vezes, que vai no brechó, né, comprar uma roupa bonitinha, que, às vezes, né, você tem aí brechó de casas espíritas que vendem roupa praticamente zerada, né? Sempre submeta esta roupa a uma lavagem, pedindo mentalmente. Se você fizer isso, você consegue. Retire toda e qualquer densidade que aquela roupa pode trazer, tá? Que, por incrível que pareça, né, quando você veste uma roupa, você acaba exalando o seu campo áurico para a roupa. Então, ela fica impregnada daquilo. E se ela é antiga e não houve esse devido cuidado, ela traz, sim, essa imantação. Então, muito cuidado, tá? Quando comprar uma roupa de brechó, não estou dizendo para você não comprar, tá? Estou dizendo só para você ter cuidado de lavar e, na hora que você estiver lavando, fazer uma prece pedindo para desimantar toda e qualquer energia mal qualificada, mórbida ou estagnada que tenha ficado naquela peça. Tal possibilidade depende da força mental de projeção do mago negro, ou seja, dependendo do mago negro, ele consegue fazer isso, ficar perpetuado durante muito tempo. Então, a gente, não sabendo da qualidade, vamos dizer, da maldade do mago negro, tá? Daquele trevoso, a gente sempre procura estabelecer uma certa precaução, ok? A forma de desimantar objetos de arquepadia é destruí-lo, queimar sua densidade maléfica, tá? Essa queima é feita no plano astral, através das salamandras. Então, queimar sua densidade maléfica através das salamandras, ou ainda submetê-lo à água corrente. A água corrente é outra forma de desimantar isso, tá? Com ação mental conjunta, ou seja, o mentalismo sempre deve estar presente, né? Acionando o que a gente chama de ACIV. Atenção, concentração, intenção e vontade, tá? Então, a consciência é fundamental, né, do encarnado para poder despolarizar essas densidades que são contidas no objeto, evocando a presença das ondinas, se for no caso da água corrente, né, para retirar toda e qualquer energia ruim dali. Após qualquer das desimantações citadas, recomendo utilizar placa radiônica de cobre, vou mostrar já já, a fim de despolarizar os possíveis resquícios que possam ter ficado. Então, a gente vai ver que existe uma técnica chamada radiestesia, que tem placas específicas para desimantar isso. E elas funcionam sim, tá? Então, às vezes, você vai no cemitério, tá? Eu fui com anel, fui com relógio, coloca, né, essas coisas para que seja desimantado. Por quê? O cemitério tem muita densidade, né, que acaba comprometendo, né, exatamente a boa relação dos fluidos no corpo áurico da pessoa. No próximo slide, eu vou disponibilizar exatamente essas explicações de diagrama. Então, está aqui, ó, diagrama 1, são 2 diagramas básicos, tá? Considerado por muitos estudiosos como o mais importante dos diagramas de radiestesia. A radiestesia funciona, ela é extremamente não só eficiente como processo, mas eficaz como resultado. Esse gráfico que está aqui, você compra em qualquer loja, né, ou seja, loja de Umbanda, ou loja que venda esse tipo de artigo, tá? Mas essa relação aqui de desenho, ela tem que ser de cobre, não pode ser desenhada, tá? Não pode ser um papelzinho. Tem que ser uma placa específica, normalmente a placa é de acrílico, tá? E normalmente, quando ela é específica de radiestesia, ela é imantada, né, e desenhada como se fosse fios de cobre, tá? Então, ela permite o corte de energias negativas e desimanta energias mórbidas e estagnadas de objetos pessoais, relógio, brinco, anéis, cordões, pulseiras, que possam ter sido contaminadas durante um dia, durante o local que você frequentou, tá? Eu vira e mexe, como eu uso sempre esse anel aqui, né?
eu desimanto ele quando eu vou em algum local que eu acredito que possa ter captado qualquer tipo de energia. Quando for deitar, colocar o objeto dentro do círculo, né? Você coloca o objeto aqui em cima da placa, tá? E na manhã seguinte, você pode retirar ele, tá? Que ele vai estar desimantado dessas energias ruins. Repare que os raios giram para a esquerda. Repara. A esquerda, o que faz quando você dá o passe? Retira o fluido. Então, da mesma forma, tá? O sentido aqui é o mesmo. Retira toda a energia ruim. E tem um outro diagrama, que eu chamo de diagrama 2, onde os raios giram para a direita. Repara, se gira para a direita, está o quê? Carregando. Esse diagrama 2 tem por objetivo restaurar as energias em partes do corpo humano. Você pode harmonizar seus chakras simplesmente encostando a placa na parte do corpo onde situa-se o chakra por 15 segundos. É óbvio que você tem que utilizar o mentalismo e pedir para aquela placa radiônica, né, retirar toda e qualquer energia que você possa ter contraído. Como eu trabalhei, né, muitos anos desmanchando magia negra, eu sempre utilizei isso, tá? E sempre fui muito bem sucedido, tá certo? Então fica a dica aí, né, para aquelas pessoas que querem se aprofundar mais sobre esse processo de obsessões complexas, tá? Que existem meios, sim, de você conseguir, vamos dizer assim, evitar e até mesmo anular esse tipo de malefício que é produzido pelos irmãos ignorantes ainda, né, trabalhando na magia negra. A radiestesia e a radiônica são conhecimentos milenares que atualmente têm comprovação científica de sua eficácia. Tá? Então, já houve a USP, aqui de São Paulo, já testou vários contextos da ciência de radiestesia radiônica e verificou que aquilo funciona. Então, não é simpatia, tá? É coisa científica. Se quiserem saber mais sobre o fascinante conhecimento da radiestesia, eu recomendo o livro Sinestesia do Saber, do Renato Guedes de Siqueira, que é esse livro aqui do lado, tá certo? Ó, é um livro muito bom. Observação, existem muitos outros signos e pantáculos. Isso aqui, na realidade, é um pantáculo, tá? Como é a clavícula de Salomão, por exemplo, tá? Que é outro pantáculo, tá? E também a gente chama de signo. É como se fosse um símbolo, né? Um desenho que tem alguma coisa mais profunda por trás. Né? De proteção e dissipação de energias projetadas pela magia negra, pelos trevosos, né? Marco, gostei desse assunto, quero saber mais, então eu recomendo a você ir lá no site do GRESG, né, e assistir às aulas de apometria, onde eu aprofundo com muitos detalhes como é que você pode trabalhar evitando esse tipo de coisa. Ok, meus irmãos? Então, aí, para terminar, existem muitas outras formas e recursos da magia negra, além do que já foi citado. Eu listei aqui algumas. Projeção mental de imantação de objetos à distância, também é possível fazer à distância pela força de sincronicidade, que é a quinta força de interação do universo. Projeção mental de campos magnéticos sobre a vítima, projeção ideoplástica da vítima miniaturizada, como era feito antigamente, né? Aqueles trabalhos de... Esqueci agora o nome. Como a gente faz, por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho na cura prânica, você miniaturiza a pessoa, ou então quando eu vou fazer algum tipo de trabalho, eu miniaturizo a pessoa, mentalizo ela e vou exatamente percorrendo, né, os seus chakras. Tá? Eu esqueci o nome aqui, que é muito feito em Cuba, Porto Rico, né? Eu esqueci aqui o nome daquela magia que eles fazem por lá. Utilização de sangue animal em rituais com endereçamento vibracional, isso aqui também é utilizado por magos negros, tá? E também por pessoas trevosas que querem fazer o mal a alguém.
utilização de sacrifício de animal com endereçamento de vibração. Repara, são coisas primárias, são coisas primitivas, né? Isso aqui era muito utilizado na Idade Média, lá antes da idade do período que Cristo esteve entre nós, mas até hoje isso é utilizado por pessoas que querem fazer o mal. Utilização de vestes e fio de cabelo com endereçamento vibracional, utilização de fotos da vítima, utilização de bonecos, é o voodoo, né? Aquele que eu estava tentando me lembrar, né? Os bonecos de cera são utilizados em rituais maléficos, por exemplo, de candomblé, né? Quando a pessoa quer fazer o mal, ele usa boneco de cera. Utilização de escrita mágica em espaços mágicos abertos ou fechados, utilização de conjurações. Conjuração é você falar alto algum decreto, né? Utilização de despachos com endereçamento vibracional da vítima e muitas outras formas. Então, eu só quis dar para vocês uma ideia de quantas coisas, quanta metodologia o mal tem para trabalhar, tá? Porém, quem trabalha no bem tem que ter um pouco, pelo menos um pouco de consciência de como é que essas coisas são feitas para poder desmanchar, tá? Então, para que o mal prolifere, como diria o antigo ditado, para que o mal prolifere, basta que o bem não faça nada, ok? Então, aqui é uma comunicação que eu recebi de uma entidade que eu acabo trabalhando com em 2020, tá? O Exu Caveira, ele falou assim para mim: para combater e desfazer a magia negra, é necessário entender os processos em que elas foram produzidas e imantadas, tá? Exu, para quem não sabe, não é uma entidade maléfica, muito pelo contrário. Exu é uma entidade que nós chamamos de embaixador do Cristo, trabalhando no umbral profundo. Esses são os Exus, ok? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula de hoje, que é uma aula extra, tá? E quem se interessar, aí eu dei os caminhos dos livros para que vocês possam se aprofundar mais, ok? Meus irmãos, muito obrigado. Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês e também presente em vossos lares. Um beijo e até a próxima semana. Um abraço.